Enfrentei o Felipe na base, né? Assim, 2001. Quando eu era sub-17 do Olaria, ele era do Flamengo. Já era brabo assim? Não, cara, ele era fenômeno. Pode dizer assim, o Carlinho era o treinador. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho. Já Não, aí eu volto da Arábia 2007, né? A gente termina, foi até o Hélio dos Anjos substituir o Paquetá. Já tava desgastado, 3 anos desgasta muito lá. Ficaram 3 anos, ficamos na de seleção. 2005, né? 2006, 2007. Conseguiu levar a família, todo mundo ficou? Aí a família. Eu não morava lá? Não morava porque o Gabriel já jogava, meu filho, né? Jogava na base aqui. Entendi. Ele e o Pedro. E aí já não... O Gabriel jogava na base aqui, na base do Flamengo. Então ele não tinha como morar comigo, eles iam só nas férias. E aí eu volto, 2007. Aí conheço, né, o Jorginho pessoalmente. A gente tem um amigo muito em comum, o Carlinho, que fazia parte de análise de desempenho do Jorginho. Era muito nosso amigo. E aí, conversando de futebol com o Jorginho, começamos a conversar. E um dia eles me chamaram para mim. Você gostaria de ir para a seleção como observador? A gente está fazendo uma troca lá, coisa e tal. Falei, pô, claro. Aí ele falou assim, a gente consegue você trabalhar no clube e ser o nosso observador. Você não precisa deixar de trabalhar, porque... Eu falei, tá bom. Aí marcou uma entrevista com o América e com o Dunga. Pô, o Dunga me recebeu bem pra caramba, a gente conversou um pouco lá, fizemos uma reunião. Terminou a reunião, o América e o Dunga falou, não, tá contratado. Você já tem a experiência da outra Copa, isso ajuda muito, ajudou muito eu ter ido à Copa da Alemanha. Falar. Muito. E aí eu participei daquela comissão técnica como observador, né? Quando eu tava viajando, e aí quando eu não tava... Tipo assim, Copa das Confederações. Eu ia ver o jogo e quando não tinha observação para fazer, eu participava do jogo do Brasil. Ficava vendo de cima, Entendi. fazia o relatório, no intervalo entregava o Jorginho. Foi assim na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Quando tinha que ver um jogo, você ia lá ver o jogo, fazer a observação. Isso, quando não tinha. Na Copa foi Tafarel, né? Foi os 2 observadores, ficamos eu e ele. E na Copa das Confederações foi só eu. Observador ruim, né? A gente Que foi. Pô, gente boa demais, né? Pô. Alemão, chama ele de alemão. Que cara, gente boa. Pô, Lá tu tava trabalhando com a história do futebol Tá brasileiro. louco. Mundial. Os tetracampeões, né? Aí tu só não aprende se tu não quiser, né? Só se não quiser. Muita E a África coisa do pra Sul ver é grande, a gente tinha que pegar voo, né, pra ver os jogos. Porra, aí eu e Tafa, cara. Cara, gente boa, cara. Simples, coração bom pra caramba. Não, Tafarel. Aí foi muito legal, assim. Foram 3 anos muito legais. E você participar de uma Copa do Mundo com a seleção do seu país, né? E assim, encontrei caras assim, cara, como o Runco, cara. Pô, foi um cara... Mas o mais legal deles tudo foi o Denis, mano. Tu virou amigo do Denis? Denis me abraçou. Pô, era meu padrinho, assim. Denis era... Pô... Resmungão pra caramba. Mas assim, ele gostava de mim demais. Aí a gente ficava ali, né, cara? Mas não é mais de canto, né? Tinha o pessoal lá que era preparador físico, coisa e tal. A gente ficava ali na Tem um nossa. trabalho mais ativo, né? No dia a dia. Aí o Denis dava muita moral. Mas assim, Denis, Ronco, o Fábio, né? Maceredian, que agora é preparador do Tite, Rosan. Os caras sempre, pô, recebendo a gente bem pra caramba. Foi um momento, assim, ímpar na nossa vida, né? E participar, e a gente foi campeão da Copa das Confederações. Sim. Foi um momento legal. Foi com aquele gol do Dani de falta? Não, ali foi a semi. Ali foi a semi. Foi o gol do Lúcio. Isso. Foi Tem uma história legal, pô. Pô, por favor. Tava fazendo o jogo, né? Aí, pô... Vamos lá. Copa das Confederações 2-0 aos Estados Unidos no primeiro tempo, né? Isso. Bichinho bom, né? Prêmio bom. Primeira vez, eu só pensava, pô, meu irmão... Eu já tinha perdido 20 mil. Aí eu falei assim, pô, mas eu falei, eu tenho que ganhar um título com a seleção, pelo amor de Deus. Aí, primeiro tempo, aí. Fernando, 2-0 Estados Unidos. 2009, não foi 2009? 2-0, eu conto essa história. E aí eu descia no intervalo para esperar o Jorginho já na saída, porque eu já subia aquele estádio lá de Joanesburgo, né, grandão. O vestiário era longe, assim. Eu já subia conversando com o Jorginho, passando as minhas observações, entregava o relatório para ele. Ele entrava lá com o Dunga, conversava com o Dunga e tinha um intervalo. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, como é que é legal, assim. Eu subindo a rampa, conversando com o Jorginho, aí tava subindo assim, Kaká, Luiz Fabiano, Juan. Pô, mano, eu tenso, né? Falei, pô, nós vamos perder a final. Os caras pareciam que tava no intervalo do treino, mano. Calma, a gente vai virar isso aqui, a gente precisa ajeitar isso aqui, aqui, ali. Eu olhava pro semblante dos caras, parecia intervalo de treino, mano. A calma, o que ele te passava era uma coisa impressionante. Entendi.
Eu falei, pô, acho que só eu tô nervoso aqui, mano. Os caras tão muito calmos. Aí subimos, pá, os caras conversando assim, não, vamos ajeitar isso aqui, aqui. Aquela conversa de quem vai pro vestiário. Sim. Eles eram muito unidos, sabe? Tudo junto assim, um bolo subindo. Aí entrei, fiquei assim no canto, entreguei o relatório, intervalo do Dunga, um intervalo tranquilo, passou confiança. Pô, 3-2, viramos o jogo. Campeão das confederações. Mas assim, eu nervoso, tenso com o intervalo, pô, e os que olhavam pros caras assim. Não, e o jogo foi legal, o Brasil virou mesmo. Virou, né? Porra, Aí o gol Lúcio da fez o gol virada. do Isso, título, né? Isso. Legal, bacana. Não, foi maneiro mesmo. Porque foi uma seleção que saiu nas oitavas ou nas quartas? Quarta, né? Nas quartas, Saímos nas isso. quartas. Saiu Nas nas oitavas a quartas. gente ganhou do Chile, não foi isso? Não sei. Nós ganhamos alguém da oitava Isso, e pegamos... E num jogo que jogou muito melhor, A gente podia ter matado a classificação no primeiro tempo. no primeiro tempo. Jogou muito melhor, não conseguiu entrar. E uma seleção muito boa. Pô, foi um ano que o Dunga tomou porrada pra caramba porque não levou o Ronaldo. Não foi isso? O Ronaldinho Gaúcho. É. E porque não levou, e porque não levou... Foi essa aqui? O Neymar e o Ganso. O Neymar e o Ganso. E o Ronaldinho Gaúcho também. Não levou nenhum dos três que a galera batia pra levar, não levar. Pô, e os caras foram bem, cara. O Kaká representou, o Kaká jogou muito. A gente tinha umas referências ali muito boas, né? Porque o Dunga trazia aquela base da Copa América, né? Que começou com ele, campeão de 2007 da Copa América. E aí eu lembro que o Ronaldo foi para as Olimpíadas, né? Sim. E aí acabou não encaixando no que o Dunga pensava. E a questão do Neymar e do Ganso, eu já falei isso algumas vezes. Já falou? Por favor. É, porque o ano que eles estouraram mesmo, que o nego viu assim que... Foi 11, não foi? Foi 10, Foi no 10? Campeonato Paulista. Ah, no Paulista. Porque eles arrebentaram, Quando e nego eles falou, pô, subiram. os caras são de verdade mesmo, assim. Virou jogador de verdade, Sim. profissional. E aí, cara, a seleção já tava assim, tipo, 90%. Quando você vai pro semestre da Copa, você tá com a seleção quase que definida. Sim. Né? Eu era o cara que fazia os relatórios semanais da seleção, sabe? Nós tínhamos 60 nomes, e na época não tinha o scout, não tinha nada. Pô. Eu ia pro computador domingo, quando acabava a rodada aqui 7 horas da noite, saia 4 horas da manhã, pegando jogador por jogador. Ah, o Grafite estava na Alemanha, aí eu tinha que pegar o jogo dele. Como é que ele foi no jogo, se foi expulso, se lesionou, não lesionou. Eu tinha que mandar esse relatório toda segunda-feira até meio-dia, pro Dunga, pro Jorginho e pro América. Não tinha... Hoje tu clica que te dá tudo. Te dá tudo mastigadinho. Não, engraçado que o Gabriel já era meu auxiliar, né? Porque ele já me ajudava. Dominava bem a questão do computador. Já foi aprendendo. Eu ia pegando as informações, ele ia, E aí eu me lembro que a gente tinha, né, cara, assim, acompanhava o Neymar, o Ganso, coisa e tal, mas eram muito meninos ainda. Aí, no Paulista, eles arrebentaram. Aí eu falo, pô... O Ganso chegou aí na pré-lista, aquela lista de substituição. O Neymar, não. A gente carecia muito, na minha visão, tá? De um jogador de enfrentamento. A gente não tinha. O Robinho já estava um jogador mais de articulação do que enfrentamento. Já estava há muito tempo na Europa, já... Então, assim, a gente não tinha. Tanto que a ideia de jogo, né? O conceito de jogo era um jogo, né, mais apoiado por dentro do que um jogo de extremidade, né? De jogar com os extremos abertos, coisa e tal. E quem fazia muito isso eram os laterais, né? Eram os laterais, a profundidade era mais dos laterais. E aí a gente... Cara, o Dunga, o Tite agora talvez tenha batido os números do Dunga. Mas o Dunga naquela era foi o treinador pré-Copa do Mundo que teve o melhor aproveitamento na história do futebol brasileiro, das seleções, pô. Ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Ele ganhou a Copa América, ele foi primeiro na eliminatória, ele ganhou a Copa das Confederações. Nós chegamos muito forte e confiante, cara. O nosso interno lá na concentração, lá em Joanesburgo, era muito bom, cara. Muito bom. O coletivo dessa seleção era muito bom. Era muito bom. Muito bom. Era muito bom. Dúvidas tiveram, acho que um pouco no ataque, né? Era entre Grafite e mais alguém. Não. O Luiz Fabiano era só Não, o Luiz Fabiano tinha o reserva, era o Grafite, tinha outro. Não, era assim. Era o Grafite, Adriano. Era o Adriano. Aí acabou o Adriano no quisio, coisa e tal, aquela situação toda que não acabou não indo. Não sei nem se o termo é esse, me desculpe se ele quis ir, não quis ir. Assim, não foi. Eu sei que acabou não indo. Não foi. E aí o Grafite foi convocado. E tava voando. Ele foi artilheiro da Europa, pô. Não, tá maluco. Ele era artilheiro do Campeonato Alemão, artilheiro da Europa. Pô, e eles fizeram uma coisa que
só o Dortmund conseguiu fazer, e muito rápido também, que foi tirar o título do Bayern. Exatamente. O Grafite naquela temporada de 9 e 10, 8, 9, 9 e 10, piada, Não, esquece. os dois artilheiros da Alemanha eram os dois do Wolfsburgo. Um era ele com um caminhão de gols e o outro era um sérvio, sei lá, de qual nacionalidade que era. E tinha um monte de gol também, assim, os caras Não, o passaram por Grafite cima. era convicção assim, a ausência do Adriano era ele, né? ele. Robert. E a lateral esquerda também. né? Começou o... Como é que é o menino? Michel. Michel Bastos E depois terminou o Gilberto. com o Gil, não é isso? Isso, Porque o Michel é mais ofensivo, mais agressivo, e o Gilberto mais... Depois que o Roberto parou em 2006, né, o ciclo da seleção, a gente não encontrou ainda um cara que seja esse cara que joga ali. o Marcelo, né? Por um período, foi o Marcelo, né? mas aí... Mas aquele cara, assim, porra, que nem foi o Roberto, em questão de seleção. Isso aí, longevo como foi o Cafu também, né? Como foi o Cafu, Também a gente não tem A gente tinha uma solução muito boa na lateral direita, tinha um problema bom, que era o Michael e o Daniel. Isso aí. E o Dunga, às vezes eu colocava o Daniel de meio na segunda linha, porque como é que você não vai aproveitar, né, o momento que o Daniel vivia? E o Michael, voando... Um monstro fisicamente. Fisicamente. Não, um campeão da Champions League 9 e 10, o outro 10 e 11 e o outro 11 e 12. Acho que foi isso, ou 8 e 9. Enfim. Exatamente. Os O dois Barcelona voando. e Inter de Milão. Pô, zaga, Juan e Lúcio. Pô, Juan, né, dispensa até comentário de falar. Lúcio. A seleção era muito boa. O Júlio, num momento Incrível. maduro, espetacular, assim. Incrível. Cara, Kaká, com a dificuldade que ele teve, né? O Kaká era um cara... Pra ele jogar aquela Copa, ele trabalhou muito, cara. Todo dia, 9 horas da manhã, o Rosan descia com ele pra academia, fisioterapia. Lesão? Ele tinha, né, cara? Ele foi pra Copa não 100%, né, cara? Mas ainda rendeu pra cacete. Jogou muito. Eu acho que se o Kaká tivesse 100%... Não, e carregando nas costas, o Kaká e o Robinho um pouco, teve que segurar uma responsabilidade que um ano antes eles dividiam entre os dois Ronaldos, o Adriano e ele. Exatamente. Com o Roberto, com o Cafu. O Kaká era o remanescente dessa seleção desde 2002. Exatamente, era o remanescente daquela geração, né? Porra. Mas tu sabe que, assim, todos foram importantes, mas tu sabe, assim, tecnicamente, um cara que foi lamentável a lesão dele, fez muita falta. Talvez naquele 2010 foi o melhor momento da carreira dele, foi o Elano. Rapaz, o que o Elano estava jogando naquele momento... Ele era titular da seleção. Absoluto. E ele lesionou, cara, assim... O Ramírez foi bem, o Ramírez entrou bem, mas era uma característica diferente, né? O que o Elano fazia o time andar. Um mais articulador, o outro mais Tem uma coisa no futebol que te impressiona, né? Você vai trabalhando. Tinha uma jogada trabalhada que o Elano vinha pegar essa bola aqui no pé do Michael, do Daniel, balançava essa bola rápida aqui, todo mundo balançava para aqui, o Elano virava lá no Robinho, aberto na esquerda. Eu nunca vi uma virada de jogo tão rápida e perfeita na minha vida. O cara balançava 3 dias depois, pô. Quando ele batia na bola. Não, a bola já tava o lá. Robinho não se mexia, pô. Ela já botava no peito pro Robinho já fazer um enfrentamento do lado da área. Era assim, 40, 60 metros de uma precisão, a batida do Elano. Eu via isso no treino, cara. E tu acaba perdendo uma jogada importante decisiva, né? E o que ele fazia, ele estava num momento espetacular. Foi uma perda... A gente fala muito da seleção, né? Mas a perda do Elano... Pô, o Felipe Melo jogando demais. Pô, o Elano, a gente e o Kaká, aquele meio campo ali era piada. O Felipe Melo, na época, era um dos melhores volantes do planeta. Tava jogando, era... Do planeta. E assim, né, cara, eu enfrentei o Felipe na base, né? Assim, 2001. Quando eu era sub-17 do Olaria, ele era do Flamengo. Já era brabo assim? Não, cara, ele era fenômeno. Vou dizer assim, o Carlinho era o treinador. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho, pra galera, Carlinhos foi o cidadão que colocou o Adriano de centroavante. Só pra vocês saberem quem é esse cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Aí, ó, o que o Diniz faz hoje, o Carlinho fazia no juvenil. Fazia. Olha, eu tô rendendo homenagem ao Carlinho porque eu joguei contra. Fazia. Então, o que o Diniz faz hoje, aquela movimentação. O Felipe, ele começava o jogo de volante, daqui a pouquinho o Carlinho botava ele de zagueiro, daqui a pouquinho o Carlinho botava ele de centroavante. Isso. Como é que vai? E o time era
Carlinho, era Felipe Melo, Andrezinho, Alanzinho, o menino lateral esquerdo, O Anderson. Nelinho, Ibson, olha o time. Os caras eram bons pra caraca, pô. Olha o time. Rapaz, aí era o seguinte... A zaga tinha Henrique Bahia, pô. A zaga, Bahia. Henrique O Bahia. goleiro devia ser o Wilson ou o Lomba? O Wilson, Getúlio. O goleiro era o Getúlio. Mão de alface. Mão de pau. Getúlio, era Getúlio Diego. O Wilson era 8-4. Isso. Getúlio e Diego. 8-2, Lateral 8-3. direito era o Gauchinho. Gauchinho, que jogou profissional também no Flamengo. Exato, pô, o time era uma máquina. Aí, o Felipe Melo jogava, durante 90 minutos, ele jogava em 4 posições diferentes. Aí eu falava, esse cara vai ser um fenômeno. Eu nunca vi. Aí, daqui a pouquinho, olhava, ele tava de zagueiro, daqui a pouquinho o Carlinhos botava ele de centroavante. E vai marcar ele de centroavante. Olha como é. Olha o gol que ele fez ontem de cabeça. Isso. Forte pra Aí caramba. foi maneiro, assim, tu vê o Felipe lá na base, no início. 17, depois tudo que ele desenvolveu, virar um jogador referência que nem ele virou. Não, cara, ídolo na Juventus. Qualidade ídolo dele, na... cara, qualidade O dele. tamanho, a força que ele tinha. Tudo que ele fazia de zagueiro, ele fazia de meio campo, ele fazia de atacante. Jogava muito mesmo. O Felipe Melo jogava muito. E o que aconteceu na Copa foi muito injusto com ele. A perseguição que ele sofreu. Porque Circunstância de jogo, Fernando. Você jogou, acontece, você sabe. porque Exatamente. ele tinha tudo para conseguir na seleção. Exatamente. Com relação aos outros volantes, acho que ele não perdia nada. Esquece. Não perdia nada para os outros que Pra jogavam. mim é um dos mais completos Nada. que eu vi jogar. Perfeito, É concordo. um volante contigo. quando marcava, era o que vocês veem hoje, com a bola era 10-9. É isso aí. Qualidade. E forte fisicamente. Forte fisicamente, Bola aérea absurda. Não, Já jogando na Europa há muito tempo, aquele punch de jogo de Europa. pra Isso aí, pegar enfrentar os caras. fisicamente Primeiro não tempo perdia ele... pra ninguém. Cara, tem um momento Ele que deu o passe pro Robinho fazer Foi o gol. ele que pifou o Robinho entre E linhas. outra coisa, assim, o primeiro tempo, se você reparar, quem lembra do jogo, os irmãos De Boer, né, que era, acho que era um treinador, outro auxiliar, eles ficaram 20, 15 minutos conversando aqui na beira do campo, porque eles estavam tomando um totó, que eles não sabiam como sair daquela situação. Isso. Esse jogo apoiado do Brasil, toque de bola, troca de corredor, e eles estavam malucos. O primeiro tempo era para ter terminado 2-3-0. Concordo. Tempo ruim, perdemos uma Copa. Com Verdade. Não. E uma seleção bem característica das coisas que aconteciam ultimamente, né? Com uma seleção bem coletiva. Bem coletiva. Bem coletiva. Muito mais coletiva do que individual. Isso aí, muito Exatamente. mais. E a individualidade aparecendo nesses momentos. Do Felipe num passe Pifando diferente, o Robinho numa finalização diferente, Exatamente. o Kaká carregando a bola para um ataque. Uma virada dessa que poderia acontecer do Elano. A parte coletiva era muito boa. A seleção tava muito bem. Muito bem. Uma pena não ter vencido e uma pena também o que fizeram com o Felipe e com o Júlio também, que foi sacanagem. Porque os dois poderiam até estar no próximo ciclo ali. O Júlio na não Copa. foi 14, foi? O Júlio estava, o Felipe Júlio podia foi estar. 14. O Felipe é que não foi. O Felipe não podia. O Felipe Júlio podia estar continuou também, 14. porque além de estar mais maduro, já calejado do que aconteceu, já ia levar para a Copa uma coisa diferente. Nós estamos falando 9 anos depois, o Felipe ainda performa, pô. Bem. Né? Você imagina isso há 9 anos atrás, e ele já vindo com aquela experiência que ele já tinha de Europa, e ele vindo de uma experiência de uma Copa do Mundo. Quando você traz essa experiência de uma Copa do Mundo para a próxima Copa do Mundo, você sempre aprende, você sempre cresce, amadurece. Claro. Não, verdade, concordo contigo. E que maneira essa resenha da Copa, porque a gente nem acaba não sabendo muito dessas coisas, né? Eu não sabia. Sabia que ele tinha ido, aqui assim, mas assim, a profundidade das Eu tenho muito, aproveitar aqui e agradecer muito o Sou Américo, né? Foi um cara importantíssimo, o Dunga, né? Um amigo, um irmão. E o Jorginho, que é meu mano, né? Agradecer a eles por esse convite e realizar esse sonho da gente trabalhar na seleção do nosso país e a Copa do Mundo. Que maneiro, cara. Pô, tu é um privilegiado. Parabéns, velho. Parabéns mesmo.